Bom dia a todos. Vamos a mais uma reflexão, uma meditação da Bíblia. Hoje com um tema bem interessante, pouco falado, mas Deus tem que abrir a nossa mente e a nossa capacidade de entendimento. Que o Espírito Santo possa traduzir essa mensagem no seu coração e no meu e que a gente possa fazer uso e praticá-la. Talvez o que eu vou falar aqui você não escutou do seu pastor, não escutou do seu líder, mas Deus tem que nos guiar em toda a verdade. Eu não sou a verdade. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E muitos estão distorcendo a palavra de Deus, pegando um versículo e distorcendo toda a palavra de Deus. Às vezes por ignorância ou às vezes por maldade. Que Deus nos abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Vamos juntos hoje ler Romanos capítulo 14, versículo 2. Aqui o apóstolo Paulo diz: se você ainda não fez a sua oração da manhã, vamos fazer uma breve oração para que Deus proteja você e sua casa. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor nos cuidou, o Senhor nos despertou. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a entender a mensagem de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo vem dizendo. Romanos capítulo 14, verso 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Muitos aqui estão se perguntam se comer uma comida, um alimento vegetariano, de grãos, verduras, legumes, essa pessoa ela é débil na fé, ela é fraca na fé. Eu quero dizer para você que é uma bobagem, com todo respeito, uma pessoa pensar e ainda replicar essa mensagem falando de quem come legumes, come vegetais, grãos, ela é fraca na fé. Por isso que eu disse no começo do vídeo, vamos estudar a Bíblia. A referência não sou eu, a referência é a Bíblia. E agora alguém pega um versículo e fala o que quer, e muitos acreditam porque estão seguindo pastores, líderes religiosos. Amigo, a nossa referência é a Bíblia, que eu vou te dar a resposta. O apóstolo Paulo não está combatendo quem come legumes, grãos, verduras, é fraco na fé. A questão desse capítulo, desse versículo, se encontra também no livro de Coríntios, capítulo 10, no versículo 25 ao 29. Paulo está dizendo para mim e para você, estava acontecendo um problema na igreja de Corinto. Pessoas estavam com medo de comer a carne posta na mesa, porque estavam com medo de ser carnes sacrificadas a ídolos. Só que o apóstolo Paulo vem escrevendo que não é para ligar para isso, se é sacrificada para ídolo ou não, porque há só um Deus. Mas Deus se preocupa e o apóstolo Paulo ainda diz para a gente ter a tolerância para com os fracos na fé. Isso não quer dizer que quem come legumes, quem come frutas, verduras é fraco na fé. O apóstolo Paulo aqui tá querendo dizer para mim e para você que a gente tem que respeitar, porque quem deu a dieta
vegetariana. Quem deu essa dieta para o ser humano foi Deus no Jardim do Éden. Antes do dilúvio não se comia carne. Não se comia carne antes do dilúvio. Deus ele libera o uso do consumo da carne depois do dilúvio, e não todos os tipos de carne. Deus dá restrições a alguns tipos de alimentos. Isso não tem nada a ver com judeu, não tem nada a ver com adventista. Deus, antes dos animais entrar na arca, Deus faz distinções entre animais limpos e impuros. Deus pega 7 pares dos animais limpos e 1 par dos animais impuros. Até o sacrifício no altar, você não vê sendo feito com animal impuro. Quando eu falo um animal impuro, ele é um animal impróprio para o consumo, para o alimento do ser humano. Temos que tomar cuidado com a leitura da Bíblia. Ah, Ricardo, mas aqui lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 25 ao 29, está dizendo que a gente pode comer de tudo que se tem no mercado. Amigo, a gente não pode sair do contexto das cartas para a gente entender um texto, um contexto. As cartas a gente tem que viver, a gente tem que ir atrás de fontes da época. Em açougue de judeu não se vendia carne imunda. Quando eu falo imunda, são aquelas carnes onde Deus proíbe para o consumo do alimento. Em açougue de judeu não tinha porco para vender, não havia cavalo para vender, para comer, coelho. E nem era discutido na época se podia comer carne de porco ou carne de boi. Por que não era discutido isso? Porque era óbvio. Deus ele nunca aboliu a lei dietética dele. É só você ler Levíticos capítulos 11 e Deus vai dar instrução do que você deve comer ou não. Mas a dieta original de Deus é que a gente não comesse a carne, tanto a carne própria para o consumo, como o do boi, como o do carneiro. Essas Deus liberou, mas não é um plano original de Deus que o ser humano comesse o alimento carne. A gente, o ser humano, a nossa dieta é vegetariana. Mas eu entendo você, muitos não conseguem deixar de comer a carne, mas uma coisa você tem que lutar para não comer os animais que Deus proíbe. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou proibindo. É Deus que dá restrições em alguns tipos de alimentos de animais para não comer, porque Deus conhece você. Deus conhece o seu corpo. Deus é o seu criador, o seu mantenedor e o seu redentor. Ele conhece. Eu não conheço. Por isso, não se deixe levar por qualquer ventos de doutrinas, de ensino. Vai à Bíblia, vai atrás de fontes na Bíblia. Não pegue um texto e tire fora do contexto. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Até os sacrifícios de animais, como eu já disse, eram feitos com animais limpos, com animais próprios para o consumo. O sacrifício de Deus nunca foi feito com animais imundos. E o que Deus colocava no altar para sacrifício, e ele aceitava aquele sacrifício, ele também coloca na nossa mesa hoje.
Que tipo de alimento você está colocando na tua mesa? Ou você quer ser o dono da sua própria vida? Eu e você não sabemos guiar a nossa vida. Deixa Deus ser Deus. Ore a Deus. Peça direção. Eu não posso ser o centro da sua vida. Você tem escolhas. Você tem um livre arbítrio. Que Deus abençoe e nos capacite. Eu convido a você a ler Levíticos capítulo 11, para você ver certos tipos de animais que Deus colocou uma restrição para alimento, e Deus sabe do que eu e você necessitamos e qual alimento nós devemos comer. Que Deus abençoe você, cuide, te dê sabedoria e entendimento.